Bora lá, meu povo! Reforços na mira. Fortaleza encaminha a contratação do volante Denilson do Cuiabá. Hércules de volta? Destaque na Série C. Vojvoda abre o jogo sobre classificação na Libertadores e evolução no elenco. Polêmica sobre a torcida do Colo-Colo e risco de Z4 no Brasileirão. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora, então já sabe, papoca o dedo no like. O like é muito importante para fortalecer o nosso trabalho. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vem com a gente! Começando mais um vídeo aqui no Expresso Tricolor, eu sou o PM e seja muito bem-vindo! E bora lá pro giro de notícias de hoje, segunda-feira, dia 5 de maio de 2025. O Fortaleza volta a campo amanhã, terça-feira, às 21 horas e 30 minutos, na Arena Castelão, em jogo válido pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Conmebol Libertadores. Duelo com clima de final contra a equipe do Colo-Colo, meus amigos. Amanhã todos os caminhos nos levarão à Arena Castelão. Se você não fez o seu check-in, faça. Se você não comprou o seu ingresso ainda, compra. Detalhe, já deixamos a jornada esportiva toda criada a partir das 5h30 da tarde para você acompanhar tudo, cobertura completa deste jogaço na Arena Castelão. Então já ativa o lembrete, não perde tempo, cola no Expresso, que é só sucesso junto com a Guigui também, beleza? Turma, antes da gente entrar nos assuntos desse vídeo, e olha que esse vídeo tá recheado de informações, aquele convitezinho de lei, claro, para você se inscrever no nosso canal. Agora, caso você já seja inscrito, eu faço aquele convite para você gentilmente copiar o link, ó, que tá aqui em cima, na barra de endereço do seu navegador. Mandem tudo que é grupo de WhatsApp do Fortaleza que você participa, chama a galera pra cá pra conhecer o nosso trabalho. Tem vídeo todo dia, 5h30 da manhã. Ontem não teve porque eu me permiti dar folga e não tinha muito assunto. E live todo dia às 18 horas e 15 minutos, exceto hoje e amanhã. Amanhã porque tem jornada esportiva e hoje porque estaremos ao vivo às 3 da tarde, direto do Centro de Excelência Alcides Santos, para conversar com o atacante Breno Lopes. É a coletiva pré-jogo de Fortaleza e Colo-Colo, tá prevista para as 15h40 e nós estaremos ao vivo a partir das 15 horas, direto do PC. Então, ó, já ativa o lembrete, clica lá no sininho para você receber a notificação quando a gente abrir a live e receber até a notificação de meia hora antes, né? Que o YouTube avisa que a live vai começar em meia hora. Então cuida, ativa o lembrete, 15 horas ao vivo do PC, coletiva pré-jogo com o atacante Breno Lopes, beleza? Bom, agora vamos às notícias deste vídeo. Eu já quero começar com uma notícia um pouco chata, né? Importante lembrar para vocês que o Fortaleza jogou na sexta-feira, mas a rodada de número 7 do Brasileirão, ela se encerra hoje com 2 jogos. E os 2 são importantes para o Fortaleza. Por quê? Porque o Fortaleza, com a vitória do Grêmio sobre o Santos ontem, caiu para a 16ª colocação e agora é o novo porteiro da zona de rebaixamento. E isso até rolarem os 2 jogos de hoje à noite. O Bragantino encara o Mirassol, lá em Bragança Paulista, e o Juventude encara a equipe do Atlético Mineiro no Alfredo Jaconi. Explica aí, PM, a situação. Seguinte, se o Atlético Mineiro ganhar do Juventude, ele ultrapassa o Fortaleza e o Leão cai para a zona de rebaixamento. Se o Atlético Mineiro empatar ou perder para o Juventude, ele permanece atrás do Fortaleza, também na zona de rebaixamento. E o que é que tem Bragantino e Mirassol? Simples. Se o Bragantino fizer 3-0 no Mirassol, o Mirassol troca de posição com Fortaleza. E o Bragantino assume a liderança do campeonato. Detalhe, é jogo que vale liderança do brasileiro para o Bragantino. Se o Bragantino fizer 3-0, ele ultrapassa o Palmeiras no saldo de gols. Ele vai a 16 e o saldo do Bragantino fica 6-5 do Clube Paulista. De quebra, o Juventude, que tem o saldo ali de -7, tá bom? Ele pode ser ultrapassado
Pelo Juventude não, perdão, tá? O Mirassol, perdão, que tem ali o saldo de 2, ficaria com um saldo -1, e aí ele seria ultrapassado pelo Fortaleza nos critérios de desempate. Eu tô com muito Juventude na cabeça por causa do jogo do Atlético Mineiro o tempo todo, perdão, tá? Mirassol, então, se o Bragantino fizer 3-0 no Mirassol, ele ou 4-1 ou 5-2, uma diferença de 3 gols, né? O Bragantino, ele assume a liderança e faz com que o Mirassol caia uma posição, troca de posição com o Fortaleza, né? Então, se o Fortaleza cair para a zona de rebaixamento, caso o Atlético Mineiro ganhe do Juventude, aí a gente tem que torcer pro Bragantino ganhar, golear, né? De 3 ou mais gols do Mirassol. Detalhe que o jogo do Bragantino é 7 da noite, então vamos ficar de olho. Se o Bragantino ganhar de 3-0 ou mais, ou numa diferença de 3 gols, o Fortaleza já troca de colocação com o Mirassol, e aí não precisa se preocupar com o jogo do Atlético Mineiro contra o Juventude, porque aí tanto faz o Galo empatar, perder ou ganhar. Se ele ganhar, aí o Fortaleza continua na 16ª colocação, e o Mirassol iria para a 17ª colocação, entrando na zona de rebaixamento. Não entendeu nada? Quando for na live do Breno Lopes, eu repito isso aqui para vocês entenderem, e também na nossa live de pré-jogo, às 18h15, o link já está criado. Ativa o lembrete para você colar em tudo, beleza? E quero relembrar pra vocês aqui, obviamente, os jogos do mês de maio, né? Já rolou um, que foi contra o São Paulo, tá? 0-0, onde o Ricardo perdendo um pênalti, mas o que ficou de bom foi, aliás, o Ricardo perdendo pênalti não, defendendo pênalti, perdão, tá? Mas o Fortaleza jogando bem foi o que ficou, né, daquele jogo. Aí joga contra o Colo-Colo terça, joga contra o Juventude no PV sábado, na outra terça, dia 13, pega o Bucaramanga no Castelão, depois sábado encara a equipe do Vasco em São Januário, vai na quarta-feira da outra semana, pega o Retrô, volta da Copa do Brasil, Cruzeiro no domingo, 8h30 da noite, horário horrível, e encerra o mês de maio contra o Racing na quinta-feira, dia 29, 9h30 da noite, no El Cilindro. Então tá aí, bate o print aí, se você não anotou ainda, ou segue o Fortalezeiros lá no Instagram. Turma, agora vamos falar sobre contratações. Vou abrir aqui um parêntese rápido no vídeo para falar sobre contratações. Depois a gente volta a falar sobre Colo-Colo e Vojvoda e tudo mais, tá? Contratações é o seguinte: Denilson, lembra dele? O volante do Cuiabá que o Fortaleza tentou trazer e não trouxe, segundo o Marcelo Paes? Pois saiu uma matéria lá no Esporte do Povo, de acordo com o meu parceiro Afonso Ribeiro, na coluna dele. Alvo do Fortaleza na última janela de transferências, o volante Denilson segue na mira do tricolor. A coluna apurou que o clube do PC retomou as conversas com o Cuiabá e quer encaminhar acordo para contar com o meio-campista de 24 anos a partir do próximo período de contratações no próximo mês. O Leão fez investida pelo camisa 27 entre o fim de março e o começo de abril, mas não conseguiu chegar a um acordo e acabou adquirindo o Rodrigo Santos do Maringá. A tentativa frustrada mexeu com o jogador piauiense, que revelou em entrevista exclusiva ao Esporte do Povo que gostaria de atuar pelo Fortaleza e até tinha conversado com o Davidson, ex-companheiro no Dourado. Mas agora o cenário parece diferente, já que a equipe do Mato Grosso também terá a oportunidade de ir ao mercado em busca de reposição e se mostra mais flexível a negociar o Denilson. Com a nova janela de transferências pela frente, entre 2 e 10 de junho, que é a janela do Mundial, a diretoria do Tricolor mantém Denilson em pauta e já quer deixar os termos da negociação acertados para efetuar a compra. Dirigentes de Fortaleza e Cuiabá e o staff do meio-campista seguem em contato para chegar a um denominador comum. Então tá aí, volante Denilson. A gente sabia que isso aí poderia retomar, né, galera? O Denilson deu uma entrevista exclusiva aí para o Esporte do Povo, manifestando o interesse de vir, queria muito ter vindo, se frustrou, inclusive, com a negociação que não encaminhou, mas parece que terá um final feliz e já na janela do Mundial, tá? Lembrando que o Fortaleza só vai poder inscrever o jogador, obviamente, na janela do meio do ano, que abre em julho, mas aí já deixa engatilhado logo tudo, já resolve logo tudo na janela do Mundial, que abre do dia 2 de junho e vai até o dia 10 de junho. Eu acho ótimo, tá? Tomara que dê certo essa contratação aí. PM mais um volante, concessionária tricolor, galera. Denilson é jogador pra chegar, vestir a camisa e jogar, tá? Não é o Rodrigo que tá fazendo um mês já de condicionamento físico. Acordem, tá bom? Denilson é muito bom jogador, quer vir, tomara que o Fortaleza efetue aí a compra do jogador. Detalhe que o Cuiabá pede cerca de 8 milhões por 50% dos direitos econômicos do atleta. O seu atual time quer permanecer com 10% do atleta e o Fortaleza tenta negociar os 40% restante do atleta junto ao Bangu. A ideia da diretoria é ter a maior parte dos direitos econômicos do jogador, ou seja, 90%. Vamos ver aí quanto é que o Fortaleza vai comprar
o Denilson do Cuiabá. Vamos acompanhar de perto. E o volante Hércules, galera, será que seria uma boa o retorno dele? Eu acho que é unanimidade, que todo mundo queria o Hércules de volta. Eu tô trazendo o Hércules em pauta hoje porque a torcida do Fluminense não quer mais o Hércules não, viu? Alguns prints aí pra vocês de torcedores do Fluminense criticando o Hércules. Tal do Hércules também é um AM. Já passou da fase de adaptação, horroroso, sempre atrasado em todos os lances. Pois é. A volância é Bernal e Nonato, não tem jeito. Muitas críticas aí ao volante Hércules lá. Tá jogando perdido. Ele e Martinelli fazem a mesma função e ficam batendo cabeça. Isto vai do treinador saber posicionar os dois. Eu concordo, o Hércules tá jogando fora de posição no Fluminense. Isso prejudica o atleta. Negócio é devolver pro Fortaleza e trazer o Pedro Augusto de lá. O cara é diferente. Isso aqui é um torcedor do Fortaleza, tá? Tenho certeza. Não consegue dominar a bola, tá mal demais. Fortaleza se deu, foi bem demais. PQP, mandem de volta pro Fortaleza, por favor. Se esconde do jogo, ó, horroroso, escrevi isso agora. Ele se esconde, tem medo, enfim, são algumas pautas aí que a torcida do Fluminense tá bem chateada e não quer mais o Hércules. Olha, eu acho que todo mundo gostaria de ter o Hércules de volta. Lamento que ele não esteja conseguindo aí desempenhar o melhor do seu futebol no Fluminense, mas eu acho que ele tá jogando errado, sabe? Ele tá jogando na posição errada, isso prejudica o desenvolvimento do atleta no Fluminense. Mas é óbvio que todo mundo queria o Hércules de volta, né? Seria bem bacana. Mas enfim, duvido muito que isso aconteça. Era mais para trazer esse questionamento dos torcedores do Fluminense com relação ao Hércules para vocês. Galera, você conhece o Guilherme Cachoeira? Destaque do Fortaleza na Série C. Como assim, Pedro? Não tô entendendo nada. Pois é. Lembra dele? A gente trouxe uma pauta sobre ele aqui desde o ano passado, eu acho. Faz tempo já que a gente não traz ele como pauta. Mas olha só, Guilherme Cachoeira é destaque do CSA e pertence ao Fortaleza. Pois é. Nascido em 25 de abril de 2002 em Joinville, é um atacante brasileiro de 23 anos que atua principalmente como extremo esquerdo. Atualmente ele joga pelo CSA, emprestado pelo Fortaleza desde janeiro de 25. Em 2024, Guilherme teve passagens por diversos clubes após destacar no Campeonato Catarinense pelo Joinville, onde marcou 6 gols em 21 partidas. Foi contratado pelo Fortaleza, no entanto não chegou a atuar pelo clube cearense, não sendo imediatamente emprestado ao Remo, onde disputou 8 jogos na Série C do Campeonato Brasileiro. Desde sua chegada ao CSA, Guilherme tem se destacado nas competições regionais e nacionais. Na temporada 25, participou de 22 jogos, fazendo 7 gols e dando 6 assistências, com 1.845 minutos em campo, que dá uma média de 80 minutos por partida. Olha aí o Guilherme Cachoeira. Pois é. Destaque na Série C pelo CSA e pertence ao Fortaleza. Você sabia disso? Eu sabia. Eu trouxe em vídeo aqui ano passado, mas tá aí. Tomara que ele evolua aí, quem sabe. Tem 23 anos, é novo, ele evoluindo aí, tendo, quem sabe, uma oportunidade na Série B, quem sabe. É o famoso quem sabe, né? Mas, obviamente, que não tem como comparar o nível da Série C pro nível que o Fortaleza tá jogando. É mais para trazer também essa pauta para vocês, tá? Agora vamos falar sobre Juan Pablo Vojvoda, porque ele deu uma abertura de jogo aí sobre várias questões. Primeiro, Vojvoda exalta boa atuação do Fortaleza, recuperação da nossa pressão e intensidade. Abre aspas, fico com essa recuperação da nossa pressão, da nossa intensidade. De 4 partidas fora de casa, e nessas 4 partidas não perder é importante. Nós somos fortes em casa e vamos ser fortes fora de casa também. São logísticas complicadas para nós, mas temos todas as condições para fazer bons jogos fora de casa. A diretoria oferece tudo e nós temos um time que vai responder nos momentos difíceis, disse o Vojvoda. E aí, você acha que o Vojvoda está certo? Nós tivemos a recuperação da nossa pressão e também da nossa intensidade? Comente aqui abaixo. Inclusive, a mídia deu uma reforçada nessa avaliação e análise do Vojvoda, tá? Análise, a atuação do Fortaleza contra o São Paulo foi consistente, um alento para a Libertadores. A saga de 4 jogos seguidos do Leão terminou nesta sexta-feira, com a equipe empatando pela 4ª vez, mas ao contrário dos empates diante de Bucaramanga, Sport e Retrô, o empate contra o São Paulo no Morumbi foi a de melhor atuação. O Tricolor foi um time lúcido por todo o jogo. Atuou melhor do que o São Paulo, bem postado e seguro. O 4-4-2 armado por Vojvoda foi seguro e compacto em campo. Mancuso e Bruno Pacheco foram muito bem nas laterais, apoiando muito, sendo perigosos. Eu detestei o Mancuso, tá? Mas enfim, só minha opinião. Martínez foi o melhor no meio campo na frente. Breno Lopes o mais perigoso na frente. E lá atrás, Mancha fez um ótimo jogo, assim como o João Ricardo, que fez boas defesas e ainda pegou um pênalti do Ferreirinha. De alerta, só faltou aproveitar as chances de gol que teve. Nas vezes em que ficou próximo de marcar, faltou decidir mais rápido, com a defesa do São Paulo bloqueando ou o chute
chute indo pra fora. A atuação foi boa, certamente a melhor da temporada e dá um ânimo pro jogar de terça-feira na Libertadores contra o Colo-Colo no Castelão. Gostei da avaliação, menos da parte do Mancuso, mas é só a minha opinião, eu quero a sua. Comente aqui abaixo. Inclusive, após a decisão da Conmebol, o Vojvoda reforçou a luta do Fortaleza pela classificação na Libertadores. Abre aspas, confronto de Libertadores. Tivemos uma notícia importante. Acho que foi anteontem, então significa que estamos na briga para conseguir uma classificação para a próxima fase. Mas ainda faltam muitos jogos. E a próxima em casa, precisamos do apoio dos nossos torcedores, como sempre. Vamos jogar em casa, no Castelão, temos que recuperar bem e pedimos esse apoio ao torcedor que vai responder. O torcedor do Fortaleza muitas vezes está chateado com razão. Outras vezes não concorda com o time pelo rendimento. Compreendemos isso. Mas é um torcedor que quando pedimos apoio, encontramos nele esse apoio que precisamos. Então, o homem convocou, galera. Então, vamos pra cima. Vamos pro jogo amanhã. Tem que lotar. O Fortaleza que ontem à tarde já voltou a treino, tá? Treina hoje também à tarde, obviamente. Mas já tá focado aí no jogo de terça-feira contra a equipe do Colo-Colo. E o Colo-Colo, galera, o Colo-Colo chegou. Pois é, o Colo-Colo chegou ontem, quase no final da noite, perto da madrugada. El Cacique ia estar em Brasil. Perdoem aí o meu portunhol, tá? Mas tá aí, o Colo-Colo chegou. Imagens aí do desembarque do Colo-Colo no aeroporto internacional Pedro Martins. Você vê aí o Vidal, enfim. Bem legal ver aí o Colo-Colo chegando com esse escudo, né, de comemorativo aí do ano do clube, tá? Então bem legal aí, o Colo-Colo chegou ontem à noite. E sabe quem deu uma palavrinha com a imprensa lá no hotel, no Gran Marquise? Foi o Vidal. Vamos ouvir aqui o que o Vidal falou, porque o Vidal é exatamente uma das peças mais importantes do Colo-Colo, se não a mais importante, né? Com muita rabia, depois do partido do outro dia, nós com o Guaso também chegamos fisicamente muito bem, assim que estamos todos bem preparados. Ojalá que o profe elija los mejores para el martes, porque el martes es una final. Nos estábamos riendo, decíamos, mañana, el martes es sin miedo. Sin miedo, sin miedo. Igual con Colo-Colo nunca le tenemos miedo a nadie. Así que nada, estamos de verdad muy confiados, esperamos. PM, para o vídeo que eu não tô entendendo nada. Bom, vou resumir. O time está chegando forte e cheio de energia. Espero que o técnico escolha os melhores jogadores, porque o jogo de terça-feira é uma final para nós. Então tá aí, essas foram as palavras. Óbvio que ele falou mais, mas eu não vou colocar o vídeo todo aqui. Primeiro porque não dá para entender nada, mas o Google Tradutor me ajuda aqui na tradução do que o Arturo Vidal falou, tá bom? Então tá aí, o Colo-Colo já chegou. E a treta polêmica com os torcedores do Colo-Colo, hein? Pois é, rapaziada, vai ter, não vai ter torcida? Qual que é a verdade sobre isso? Bom, o Fortaleza emitiu um comunicado falando o seguinte, tá bom? Após torcedores do Colo-Colo desembarcarem na capital cearense antes da partida de terça e serem vistos em lojas de vendas de ingressos, o Tricolor de Aço se manifestou na noite deste domingo. Devido à invasão de parte da torcida chilena no duelo em Santiago, o Colo-Colo foi proibido de contar com a torcida dos colocolinos por 5 partidas, inclusive como visitantes. E aí teve nota do Fortaleza. O Fortaleza Esporte Clube informa que, por determinação da Conmebol, não disponibiliza ingressos para o setor visitante na partida contra o Colo-Colo, válida pela Libertadores, terça-feira no Castelão. O clube também tem ciência da presença de torcedores do Colo-Colo na capital cearense, inclusive em algumas de suas lojas oficiais. Esse tema será tratado na reunião de segurança nesta segunda-feira, dia 5 de maio. O Fortaleza reitera que tomará todas as medidas cabíveis para garantir a segurança da torcida e o cumprimento das determinações estabelecidas pela Conmebol Fortaleza Esporte Clube. Meus amigos, o que pode dar um AM... Eu tô tenso com isso aí, ó. Tomara que não dê um BO. Tomara que o Fortaleza resolva isso aí bem direitinho, porque senão pode dar sim um AM grande, tá bom? E a gente quer que seja tudo em paz, né? Então, vamos ver o que é que vai acontecer, se vai ter torcida do Colo-Colo na especial, que é o setor que eles estão comprando. Tomara que não, né? Tomara que seja tudo em paz. Comenta a tua opinião, que teve muito assunto no vídeo de hoje aqui abaixo. Bom, meu povo, é isso. Videozão, hein? Quase 20 minutos, mas eu não quis dividir esse vídeo em dois por causa da coletiva, para não perder a terceira notificação do dia. Cola com a gente na coletiva. Se curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Mais tarde tem live das 8h15. Cola com a gente. Muito conteúdo pra vocês aqui no Expresso. Valeu, falou e tamo junto.